Bom dia. Hoje é 31 de julho de 2025, um grande dia. Saiu, enfim, a sentença da Corte Constitucional tão aguardada. A sentença da audiência pública do dia 24 de junho sobre a arguição de inconstitucionalidade da lei da cidadania italiana que foi solicitada pelos tribunais de Bolonha, Firenze, Roma e Milano. Em primeira mão e com exclusividade, a análise do jurista Marco Meloni. Por favor, doutor Meloni, bom dia, cumprimentos. Estamos todos ouvidos aí para saber exatamente o que aconteceu, como é que a corte entendeu o problema. Bom dia, Peron, e bom dia a todos os amigos da revista Insieme. É um dia muito importante para todos os ítalo-descendentes, porque finalmente saiu a tão esperada sentença da Corte Constitucional Italiana e disse coisas muito importantes sobre as arguições levantadas pelos tribunais italianos. Em geral, é uma sentença que eu considero muito positiva, porque o que a Corte Constitucional disse é que as questões levantadas pelos tribunais italianos sobre a inconstitucionalidade do ius sanguinis italiano, ou seja, da regra pela qual, digamos, todos nós descendentes somos italianos, são questões inadmissíveis. Ou seja, que um juiz não pode pedir para a Corte Constitucional Italiana, de fato, estabelecer as regras pelas quais um descendente é ou não cidadão italiano. É um resultado isto muito importante, porque o grande medo, receio que todo mundo tinha quando saiu a primeira questão de constitucionalidade levantada pelo Tribunal de Bolonha era que, de alguma forma, a Corte Constitucional pudesse dizer que era necessário, digamos, adicionar novos requisitos, novos elementos pelo reconhecimento da cidadania italiana por descendência. A Corte Constitucional, ao contrário, disse que isto não é possível, ou seja, que a lei anterior, ou seja, a lei que formalmente disciplinou todos os casos até pelo menos o dia 29 ou 28 de março de 2025, é uma lei que não é inconstitucional, ou seja, que não tem uma possibilidade de questionar, pelo menos, como fizeram os juízes de Bolonha, Firenze, Milão e Roma, a constitucionalidade dessa lei. Então, o primeiro resultado importante é que a lei anterior é salva. A lei anterior pela qual milhões de pessoas foram reconhecidas cidadãos italianos é uma lei que hoje continua sendo constitucional, hoje continua sendo válida e não foi declarada de forma nenhuma inconstitucional. Esse é o primeiro grande resultado que foi obtido através deste processo de constitucionalidade. E eu acredito que seja muito importante ressaltar a importância deste resultado. Tecnicamente, todas as questões de constitucionalidade levantadas pelos quatro tribunais, com exceção de duas questões, foram declaradas inadmissíveis. Depois, foram declaradas admissíveis duas questões, uma do Tribunal de Roma e outra do Tribunal de Milão,
mas foram declaradas não fundadas, ou seja, não corretas, não válidas, porque o tribunal disse que era necessário comparar a cidadania por descendência com a cidadania por naturalização, porque é uma coisa que não é possível comparar, são dois critérios bem distintos, bem diferentes, e também a questão da cidadania pelas pessoas que moraram um certo tempo aqui na Itália. Então, essas duas questões foram, digamos, forma, digamos, de comparar o jus sanguinis com estas outras formas de atribuição da cidadania italiana foram também declaradas não fundadas. Então, em geral, digamos que não tem nenhum elemento negativo que pode sair, que sai, digamos, dessa sentença, nenhum elemento negativo ou nenhum elemento que pode ser utilizado por a jurisprudência, por juízes ou pelo legislador, pelo parlamento italiano, para, digamos, atacar ulteriormente o direito à cidadania italiana dos descendentes. Então, este é o grande, digamos, resultado. Agora, nós tentamos também chamar a atenção da Corte Constitucional sobre a nova lei, que sabemos é uma lei que impacta sobre o direito de muitas pessoas e, potencialmente, também sobre as pessoas que já foram reconhecidas cidadãs italianas. E, respeito a isso, a Corte Constitucional disse que a nova lei não é aplicável aos casos levantados, protocolados após a entrada em vigor da nova lei. E sobre isso, o próximo, digamos, a próxima etapa muito importante é o julgamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione, la Suprema Corte italiana, che probabilmente antes do final deste ano, no início do ano que vem, irão, digamos, se pronunciar também sobre este ponto específico, já que foi objeto de um pedido de interpretação pela primeira sessão da Suprema Corte. Eu vejo também os queridos colegas Mônica e Giovanni que entraram aqui nessa entrevista e aproveito para fazer, né, os cumprimentos. Vou utilizar um infinito subjetivo que em italiano não existe, mas em português existe, vale a pena utilizar neste momento. Os cumprimentos para o resultado, já que foi, nós sabemos, um trabalho muito importante, que todos nós fizemos, um trabalho que, digamos, nos levou muito tempo, durante muitos meses. Então, já que, pelo menos, o ius sanguinis que foi aplicado até hoje resultou salvo e não foi, de alguma forma, prejudicado, me parece já um resultado muito importante. Bom, doutor Meloni, muito obrigado pelas suas palavras. O que era a nossa chiacchiera, aliás, a nossa entrevista acaba virando uma chiacchiera, né? Estão conosco, então, a doutora Giovanni Bonato, a doutora Mônica Restagno, Bom dia. Que com a sua gentileza participam dessa entrevista também. Por favor, doutor. Bom dia, sì, bom dia a todos, bom dia Marco, bom dia Mônica, Peron, sempre grato por essa iniciativa. E eu cumprimento todos nós, porque Marco e Cattaneo foram brilhantes, nós fomos brilhantes, o professor Corapi, e Mônica, eu, D'Andrea, nós seis advogados que sustentamos. E deixamos claro
que, apesar das decisões de inadmissibilidade das associações AGIS e AUCI, o trabalho das associações foi fundamental por duas razões. Primeiro, porque eu sou vice-presidente AGIS e, apesar de ser advogado de uma das partes do processo de Torino, eu, de fato, representei também minha associação AGIS. Eu acho a mesma coisa em relação a Mônica, ou seja, nossas defesas que foram apresentadas no mérito e como partes intervenientes são, de fato, as mesmas. Portanto, o trabalho, e quero agradecer meus companheiros de luta da associação, porque sempre deram suporte para escrever as defesas. Nós fomos apenas porta-vozes, eu diria, mas o trabalho é conjunto das associações. Isso é bom deixar claro, porque por trás da gente tem também vários colegas que nos ajudaram. E também lembramos que a sorte, entre aspas, nos ajudou, porque a memória de Constituição, ou seja, os memoriais das intervenções das associações foram assinadas pelo professor Luciani como advogado, que depois entrou na corte. Foi incompatível, mas é claro que também o peso moral e a autorevolezza do professor Luciani, que assinou um memorial, eu acho que foi determinante. Mas, dito isso, hoje é dia de comemoração, mas comemoração sem abassar a guardia. Ou seja, nós ganhamos essa primeira batalha, essa primeira fase, e como disse, é um trabalho de todos. O Marco e o Marco Mellone e Cattaneo foram determinantes, como todos nós, nessa batalha, mas agora não podemos pensar que stiamo in discesa, não podemos pensar, não, muito pelo contrário, nós teremos vários meses intensos e o próximo passo, pelo menos no que mi diz respeito, è o processo di Torino e che deu ensejo aquela rimessione na Corte Constitucional, porque nos próximos meses teremos a marcação sobre a audiência do decreto Tajani. De qualquer modo, a sentença eu estava lendo agora e reconhece a liberdade do legislador em mudar a cidadania com o respeito do princípio di ragionevolezza e proporzionalità. E, portanto, reconhece sim a liberdade do legislador de mudar as regras, mas respeitando os princípios constitucionais. Portanto, o que nós falamos sempre é que é duvidoso a retroatividade do decreto Tajani. E tem uma parte que eu vi na sentença sobre a perda da cidadania. Eu mesmo insisti muito sobre esse fato da perda da cidadania na minha sustentação oral, porque era nosso interesse levar a corte a dizer que os casos de perda são inconstitucionais, di perda automatica e retroattiva. E como di fatto il decreto Tajani cria uma perda da cidadania, como ressaltamos várias vezes, nós esperamos que a Corte siga essa linha de raciocínio che o decreto 36 di 2025 cria uma perda retroattiva, è automatica e, portanto, è incostitucional. Pelo menos na parte da retroatividade. Muito obrigado a todos e acho que a Mônica pode falar. Ok, doutora Mônica, por favor. Sim. Intanto, obrigada, doutor Perón, obrigado, Marco, por permitir compartilhar essa entrevista com você. Eu faço minhas as palavras de Giovanni, do doutor Bonato.
porque como presidente de AUCHI quero falar da importância, ou seja, do rol essencial que tiveram todos os colegas de AUCHI, em todo sentido, como AGIS, não? Econômico e intelectual, sobretudo, porque todos trabalhamos para cada fazer uma parte importante da defesa inicial, como associações que pedimos a intervenção, e depois como advogados das partes de uma família, de uma família do Tribunal de Florença, que nos permitiu de poder ser considerados defesa dessas pessoas e, portanto, dos direitos que essas pessoas tinham como titulares. Essa parte da inadmissibilidade das associações, como já falei antes, doutor Peron, corresponde a uma situação que já tinha sido antecipada pelo advogado Luciani, agora juiz constitucional, porque não existe praticamente na jurisprudência da Corte Constitucional a missão das associações nesse sentido, mas ele nos falou que era importante poder escrever as nossas razões e talvez falar na audiência. Na audiência nós decidimos não falar, porque era mais importante falar como defensores e não fazer perder tempo à defesa, ao colégio defensivo de Meloni e Cattaneo, e tampouco aos juízes a nós. Isso por uma parte, digamos. Pela outra parte, um momento, por favor, somente um momento. Pela outra parte, queria não consegui ler toda a decisão, mas tem uma parte muito importante que tem señalado no grupo de AUCHI a colega Urbini, que também estava na procuração, onde a Corte estabelece que o nascimento a base da aquisição da cidadania, ou seja, que são status que vão unidos, e isso considero que é uma parte muito importante da decisão, mesmo que eu sei que os juízes, sabendo que temos a guerra com o decreto-lei Tajani, iam manter, era muito previsível, uma posição equilibrada, sem antecipar muitas coisas. Mas acho que essa parte, que vou ler em italiano, seja muito, muito importante para marcar as diferenças entre os descendentes e os tribunais de Roma, Milano, Firenze e Bologna. La nascita, infatti, rappresenta il presupposto acquisitivo dello status filiationis, al pari del riconoscimento e dell'adozione, ma è lo stato di figlio, in quanto tale, che costituisce il titolo acquisitivo dello status civitatis. Para mim, é muito importante esse parágrafo. Ok, doutora Mônica, devolvemos a palavra então ao doutor Marco Meloni. É importante configurar, se é possível, como é que fica a situação agora, né? Porque está todo mundo aí aqui no chat perguntando, inclusive, como é que se pode entrar agora podemos entrar na justiça? Parece que as coisas ainda não estão nesse pé, né, doutor Meloni?
Agora, vamos um pouco fazer um rápido resumo do resultado, digamos, do efeito dessa sentença. Ou seja, o efeito principal, como eu estava dizendo antes, é que com este texto não temos o risco, o perigo que um juiz amanhã possa, em um dos tantos casos pendentes na justiça italiana, dizer ou sair, digamos, com uma interpretação pela qual um descendente, se, por exemplo, não tiver uma residência na Itália, se não tiver outro laço ou outra conexão com a Itália, não tem direito à cidadania italiana por descendência. Não temos que esquecer qual foi o ponto de partida de toda essa história, ou seja, quando saiu a ordenança do Tribunal de Bolonha. E qual foi a tese inicial do Dr. Gattuso? Era, sostanzialmente, não basta, não é suficiente ser descendente, é preciso ter algum elemento, digamos, suplementar de conexão com o território italiano. Inclusive, a Mônica citou um trecho da sentença, eu vou citar outro, na folha, página 28, que uma das razões pelas quais as quatro ordinanze di remissione foram declaradas inadmissíveis é porque, como também foi ressaltado, foi dito nos memoriais, os juízes dos 4 casos simplesmente acharam que os requerentes não eram cidadãos efetivos ou a partir de um nome, de um sobrenome, de um lugar de nascimento e de um lugar de residência. Porque estas eram as informações que os 4 juízes tinham sobre os requerentes. Não tinha nenhum tipo de outra informação sobre a vida deles, sobre a língua, a cultura. Só a partir desses elementos muito superficiais, os 4 juízes falaram: estes não são cidadãos efetivos. E, portanto, a norma é inconstitucional, porque está criando cidadãos inconstitucionais. Que não tinha, digamos, uma relevância do caso para a Corte Constitucional, porque não foi provado, de fato, nos 4 juízes de mérito, que os cidadãos em questão não eram cidadãos efetivos. Então, esta é uma parte muito importante, porque, repito, o resultado desta sentença é que não tem perigo amanhã que possa ter esse tipo de interpretação, esse tipo de comportamento de parte do judicial, o que é muito importante, porque claramente, digamos, essas 4 decisões demonstraram que os juízes podem até chegar a este ponto, que é um ponto muito importante, muito perigoso. Agora, claro que é uma primeira etapa, um primeiro resultado, vamos e temos que fazer novas importantes batalhas, sobretudo com esta nova lei, e sobre, digamos, os princípios errados que esta nova lei levanta, entre os quais, como dizia o Giovanni, a perda involuntária da cidadania italiana. Tanto eu quanto a Mônica vamos ter um importante juízo na Corte de Cassação, nelle sezioni unite, nos próximos meses, em que vai se falar exatamente disso, ou seja, do fato que a cidadania não pode ser, de alguma forma, objeto também de uma perda involuntária. Estamos falando de outra regra, estamos falando da regra da perda dos menores de idade de quem se naturalizava, mas o princípio é o mesmo, ou seja, a perda deve ser voluntária e não objeto de um automatismo jurídico. Então, temos sucessivas etapas. Eu acredito, imagino que nos próximos meses terão também outros juízes, não somente o juiz de Torino, mas também outros juízes que irão levantar questões de constitucionalidade
inclusive sobre diferentes aspectos da nova lei, e também eu imagino que irão ter muitos juízes nacionais que simplesmente não irão aplicar a nova lei, o decreto Tajani, ou seja, irão desaplicar automaticamente. Eu espero também esse tipo de situação, esse tipo de cenário, já que essa lei é evidentemente, nós sabemos, evidentemente inconstitucional. Então, vai ter um controle tanto horizontal quanto vertical sobre essa nova lei. Então, porém, o resultado principal de hoje era, eu acredito, evitar uma sentença com elementos perigosos e para as sucessivas etapas que vamos ter, as sucessivas batalhas. Este objetivo foi atingido e, a partir de agora, vamos para frente com as futuras batalhas. Esta é a minha opinião.